Prezado acadêmico, seja bem-vindo a mais uma jornada rumo ao conhecimento. Aqui estamos para darmos continuidade às aulas de Psicologia da Educação. Vocês vão adentrar o mundo do gênio mais louco que a humanidade já produziu. Relembrando que meu nome é Hélia e será um prazer estarmos aqui para mais essa jornada de trabalho. Ao adentrarmos no estudo da psicanálise, temos como objetivo perceber a importância e a contribuição da psicanálise para a educação. Os principais conceitos psicanalíticos, constituição do sujeito segundo a psicanálise, conhecer os estágios psicossexuais e suas principais características, e finalmente aproximar-se mais da teoria, fazendo dela sua aliada em seu trabalho de ensinar e aprender. A teoria da psicanálise, o que separa a sanidade da loucura é um fio tênue, segundo Freud. Falar da psicanálise é falar de Freud, Sigmund Freud. E falar de Freud é falar da alma humana, da loucura humana, da sanidade humana, do desejo humano, do prazer humano, da sexualidade humana. Enfim, falar de Freud é falar de gente, é falar da gente. Nunca ninguém, em tempo algum, entendeu tão bem o que se passa na nossa mente, consciente e inconsciente. Nunca ninguém entendeu tão bem a nossa loucura. Antes de iniciar o estudo da psicanálise, leiam por favor a introdução da página 63 à página 79 do seu caderno didático. Essa introdução é muito importante para que você tenha uma visão geral da teoria. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos caminhar agora pelo terreno da afetividade e da sexualidade. Como os mais novos discípulos de Freud e de tantos teóricos que o sucederam, vocês já estão de fato preparados para desvendar e aprender alguns conceitos da psicanálise? Se estão, então tem tudo para estar. Então, a primeira pergunta que vocês devem se fazer é a seguinte: por que vamos estudar essa temática dentro de um curso de licenciatura? Que importância conceitos psicanalíticos podem ter no trabalho de um professor e de uma professora? Então vamos ver. Quando você estudou as teorias de Piaget e Vygotsky, entendeu como a inteligência, isto é, como o ser humano é capaz de desenvolver a aprendizagem. Muito bem, este é um bom começo. Daqui para frente, ao trabalhar com os conceitos freudianos psicanalíticos, você vai ingressar no mundo da subjetividade humana. E o que é incrível, você vai perceber que muitos comportamentos que nos parecem incompreensíveis e inadequados, à primeira vista, podem ter um significado ou uma espécie de explicação. Por que algumas crianças são tão dóceis e outras são tão agressivas? Porque nós mesmos às vezes nos estranhamos. O que está por trás dos nossos desejos e das nossas inquietações? Freud colocou nos eixos a nossa sexualidade, a nossa neura e a nossa alma. Conhecer um pouco dos estudos desse autor é conhecer um pouco de nós mesmos, é percorrer os caminhos da nossa mente, dos nossos sonhos e da nossa sanidade e insanidade. Viva Freud, viva você, viva eu, que estamos aqui para tomar as rédeas da nossa vida através do entendimento das coisas fantásticas que esse gênio revelou para nós. Para entrarmos no mundo da psicanálise, temos que saber um pouco do seu criador, Sigmund Freud. Você deve estar se perguntando qual a contribuição da psicanálise para a educação. Pois bem, vejamos. Freud, no início da sua carreira, preocupava-se com o estudo das doenças nervosas, já que nessa época pouca atenção era dada a esse tema. Em 1885, 3 anos após ter se graduado médico psiquiatra, Freud se interessa pelos trabalhos de Charcot, médico francês que fazia pesquisa no campo da histeria, aplicando a hipnose em seus pacientes. Freud começa então a utilizar essa mesma técnica em seus pacientes adultos e neuróticos. Estes, ao relatar sobre o efeito da hipnose e as suas experiências infantis, possibilitaram a Freud perceber que esses relatos possuem um grande conteúdo sexual.
A partir dessas experiências com seus pacientes adultos, ele vai desenvolvendo a sua teoria psicanalítica, quer dizer, de forma pioneira e mesmo sabendo os riscos que corria de ser combatido pelos cânones da academia médica e pela sociedade vitoriana da época. Ele mostrou a importância da afetividade e sexualidade desde os primeiros anos de vida. Mais tarde, Freud abandona a hipnose, pois percebe que ela não possui a eficácia da psicanálise no tratamento da histeria. Na verdade, Freud nos dá uma chave com a qual abrimos uma porta em que escondemos muitos dos questionamentos que povoam a nossa mente. Questionamentos que, para nós, educadores, revestem-se de uma significativa importância porque são capazes de nos fazer entender que tantas inquietações que brotam cotidianamente no processo ensino-aprendizagem, do qual fazemos parte, não são tão simples de serem solucionadas. Porque, como diz Pereira, o inconsciente nos sujeita e impede uma ação livre da educação. Mas esse autor completa o seu pensamento dizendo que o ato de educar consiste também em agir sobre o inconsciente do outro pela palavra. O conhecimento da teoria psicanalítica, então, é importante para um curso de licenciatura, pois você, caro aluno ou cara aluna, tendo posse desse conhecimento, vai perceber, sobretudo, que na relação professor-aluno há muito mais do que técnicas, métodos e conteúdos didáticos, e que esse muito mais você vai adquirindo à medida que for se conhecendo melhor e percebendo que, segundo Pereira, uma teoria freudiana da aprendizagem evidencia, sobre todos os aspectos, a transferência professor-aluno, o esvaziamento da maestria como molas propulsoras para que o desejo de saber do aluno e da aluna os leve a construir novas aprendizagens. O filme Freud, Além da Alma, mostra de uma forma linda e com um enredo maravilhoso o início da carreira de Freud e como sua teoria vai sendo elaborada. Este filme nos dará uma visão geral da psicanálise. Vai estar constando o link no ambiente virtual e eu faço questão de que vocês todos assistam esse filme, porque ele vai dar realmente uma visão geral da psicanálise. Sigmund Freud, você deve estar se perguntando qual a contribuição da psicanálise para a educação. Pois bem, vejamos, Freud, no início da sua carreira, preocupava-se com o estudo das doenças nervosas, já que nessa época pouca atenção era dada a esse tema. Birtling, um estudioso da obra freudiana, diz: o objetivo da luta empreendida por Freud durante toda a sua vida resumiu-se em ajudar-nos a adquirir uma compreensão de nós próprios, de modo que deixássemos de ser impedidos por forças que nos eram desconhecidas a viver uma vida de mal-estar, descontentamento ou mesmo de franco infortúnio e angústia e a tornar outros seres infelizes, em grande parte para nosso próprio detrimento. Como eu fiz com Vygotsky e com Piaget, eu não irei aprofundar o tema aqui nesse espaço, pois o texto do caderno didático está bem profundo e de fácil absorção. Como nos outros, comentarei algumas curiosidades. Freud era judeu e na época da sua pesquisa, os judeus eram perseguidos e ele teve seu trabalho renegado por muitos dos cientistas da época. Ser judeu não era o único fator negativo para esse autor. O próprio tema de seus estudos, a sexualidade, era um tabu naquela época. E para as pessoas, Freud falava de coisas indecentes e proibidas. Tudo que se referia a sexo ou sexualidade era muito escondido e proibido. Freud foi muito visado pelo sistema nazista. E ao final de sua vida, teve que deixar a cidade onde viveu, a maior parte de sua existência, e fugir para a Inglaterra, país que o recebeu com muita honra e onde veio a falecer de um câncer de mandíbula. O trabalho de Freud veio desmistificar algumas ideias que rondavam os conceitos de sexo e sexualidade na época. E um deles, talvez o mais importante, seja aquele em relação à sexualidade infantil. Para Freud, a criança convivia com sua sexualidade, zonas de prazer no corpo, desde o nascimento.
Isso para os puritanos da época foi um horror. Quando Freud falou em complexo de Édipo, o filho se apaixona pela mãe, nossa, queriam crucificá-lo. Bem, mas Freud não se deixou abater pelos opositores e foi em frente, e graças a ele temos hoje um estudo sério e profundo para explicar a nossa sexualidade, a nossa mente, o nosso inconsciente, se é que é possível entendê-lo. Freud faz uma teoria que pode ser aplicada à clínica e também à educação. A psicanálise da educação tem algo a oferecer ao educador? Cooper faz uma alegoria interessante sobre isso. Diz essa autora, é possível então dar cardápio a quem tem fome? Sim, se a fome for de cardápio, ou seja, se o educador estiver ávido de eixos para o seu trabalho com a criança, que ele sabe ser mais do que um feixe de nervos, que se podem condicionar, e se ele tiver fome dos significantes. O conhecimento da teoria psicanalítica dá aos educadores uma melhor condição de enfrentamento dos conflitos vivenciados em sala de aula. A psicanálise como um caminho para o autoconhecimento é uma eficaz estratégia que o professor possui na luta cotidiana que é travada na escola. Assim, é fundamental que a escola seja capaz de educar a partir da conscientização do aluno quanto à importância de um relacionamento flexível e democrático. Direitos e deveres devem ser conciliados, contribuindo dessa maneira para o fortalecimento e desenvolvimento de um ego crítico e saudável que não se subordine ao irracional controle do id e do superego. Coutinho e Moreira. Concluindo o nosso estudo da psicanálise, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem. Se você deseja ser um bom educador ou uma boa educadora, cuide primeiro de você, zelando pela sua saúde mental, pela sua autoestima, pelo seu humor e emoções. Nenhuma pessoa insatisfeita com o que é ou com o que faz pode fazer alguém se sentir bem e feliz. E essa opção, tenha certeza, ninguém fará por você. Ela é toda sua. Aqui vão os principais conceitos. Pulsões de vida. Eros, que são aqueles impulsos que levam o indivíduo a defender e a manter a sua vida, subdivide-se em pulsões do ego e pulsões sexuais. As pulsões do ego referem-se à autoconservação, preservação, ou seja, o indivíduo busca sempre a sua sobrevivência, evitando a fome, a sede, a dor, o perigo, enquanto as pulsões sexuais buscam a conservação da espécie através da reprodução. Sobre as pulsões do ego e as pulsões sexuais, vamos ver o que o próprio Freud diz. De todas as partes lentamente desenvolvidas da teoria analítica, a teoria dos instintos foi a mais penosa e cautelosamente progrediu. Contudo, essa teoria era tão indispensável a toda a estrutura que algo tinha de ser colocado em seu lugar. No que constituía, a princípio, minha completa perplexidade, tomei como ponto de partida uma expressão do poeta-filósofo Schiller. São a fome e o amor que movem o mundo. A fome podia ser vista como representando os instintos que visam a preservar o indivíduo, ao passo que o amor se esforça na busca de objetos, e sua principal função, favorecida de todos os modos pela natureza, é a preservação da espécie. Pulsões de morte. Freud diz ainda que ele próprio se espantou quando se viu diante dessa descoberta. Recordo minha própria atitude defensiva quando a ideia de um instinto de destruição surgiu pela primeira vez na literatura psicanalítica. E quanto tempo levou até que eu me tornasse receptiva a ela. Que outros tenham demonstrado e ainda demonstrem a mesma atitude de rejeição surpreende-me menos, pois as criancinhas não gostam quando se fala na inata inclinação humana para a ruindade, a agressividade e a destrutividade, e também para a crueldade. O que Freud está dizendo é que é difícil para o ser humano, que se considera perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, aceitar a ideia de que há algo destrutivo, um demônio dentro de si. Para esse autor, essas duas forças lutam dentro de nós. Eros, pulsão de vida, e Thanatos, pulsão de morte.
Uma nos move para a conservação da vida e o amor, e a outra nos impele à destruição e à morte. É claro que esse é um jeito até simplista de se referir a uma teoria tão profunda e tão complexa como a psicanalítica. Mas muitas vezes essas historinhas servem para ilustrar fatos de nossa vida e de nossa subjetividade. Libido. A libido é uma energia que se origina dos instintos. Segundo a psicanálise, todas as pessoas possuem essa energia, que é constituída ou provocada não apenas pelo prazer corporal ou orgânico, mas porque todas as sociedades e as instituições religiosas internalizam tanto o sentimento de culpa nas pessoas em função dessa mesma sexualidade. Pense sobre isso e discuta com seus colegas. Manifestações prazerosas, incluindo os impulsos afetuosos, como o amor, a satisfação encontrada no trabalho, no brincar, na amizade entre pais e filhos, entre as pessoas, etc., para Coutinho e Moreira. O termo libido, no sentido psicanalítico, refere-se a qualquer energia de natureza instintiva ou pulsional que, presumivelmente, tenha como estimulações erógenas que surgem no corpo. Ora, se para Freud a libido é a energia que é ativada pelo prazer e esta é uma energia sexual, o que podemos concluir? Que a sexualidade possui um sentido muito mais amplo que aquele comumente aferido a ela socialmente. A sexualidade, psicanaliticamente falando, abrange todas as formas de prazer sentidas pelo nosso corpo. Qualquer expressão de impulso afetuoso estimula a nossa libido e provoca em nós um prazer sexual. Agora, os mecanismos de defesa e ajustamento. O primeiro deles, negação. Pode-se dizer que este é um mecanismo da fantasia. A pessoa, via de regra, tende a negar uma realidade que não lhe é satisfatória. É um mecanismo em que o sujeito vê o mundo como ele gostaria que fosse e não como ele é realmente. Identificação. Esse mecanismo é muito utilizado na adolescência. Os jovens querem se parecer com artistas, heróis ou adultos que não são socialmente valorizados. Ao se identificar com figuras admiráveis, a pessoa começa inconscientemente a se ver como reflexo dessas personagens e se sente importante e valorizado. Regressão. Quando você, diante de situações conflitantes, apresenta um comportamento infantilizado, pode estar utilizando o mecanismo da regressão, que, segundo Freud, promove um retorno a níveis de desenvolvimento anteriores ou a expressões mais simples ou mais infantis. Um bom exemplo desse mecanismo é a criança que, angustiada pela chegada de um novo irmãozinho, volta a chupar o bico ou a engatinhar. Outro mecanismo é a racionalização. Pense na história da raposa e das uvas, você a conhece? Lá ia a raposa saltitante pela floresta, quando se depara com uma parreira carregada de uvas madurinhas. Ela logo pensa, que delícia, vou me fartar com essas uvas. Pula daqui, salta dali, nada. A raposa não consegue pegar as uvas. Finalmente ela desiste e diz, também essas uvas estão verdes. Assim também agimos em situações em que nos sentimos derrotados. Encontramos uma desculpa para justificar os nossos fracassos. Racionalização, então, é o processo utilizado para encontrar motivos aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. Formação reativa. Imagina uma pessoa que odeia outra, mas que por algum motivo não pode demonstrar esse sentimento. O que acontece? Instintivamente, ela camufla esse ódio e o substitui por uma motivação diametralmente oposta, o amor. Essa pessoa passa a manifestar, então, uma bondade e um carinho excessivos para com o indivíduo que ela não suporta. Isso é formação reativa, um mecanismo de defesa que inverte de forma inconsciente um desejo, quando esse gera ansiedade e angústia. Sublimação. Sublimação é a forma de ajustamento que permite à pessoa deslocar sua energia para outro objeto,
quando há impedimento de obtenção do desejo original. A sublimação é para Freud uma canalização, ou seja, em vez de inibir o seu desejo, o indivíduo canaliza, conduz para outro objeto. Podemos citar, por exemplo, uma freira que, não podendo se casar, construir uma família, ter uma vida sexual genital, canaliza toda a sua energia contida nessas atividades em trabalhos filantrópicos e passa a cuidar dos outros. Com extremo zelo, né? Essa freira está sublimando e assim mantendo a sua autoestima e se protegendo contra a ansiedade de não ter se realizado, por exemplo, como mãe. A transferência e projeção é o mecanismo em que uma pessoa projeta nos outros qualidades, sentimentos e intenções que pertencem a si. Há um deslocamento dos aspectos da sua personalidade para o meio externo, exemplificando: alguém que sempre desconfia da honestidade dos outros pode possuir traços de desonestidades que o incomodam. Passaremos agora para as instâncias psíquicas. Primeiro deles, o id. É o que somos verdadeiramente, é o conjunto de conteúdos herdados e que, portanto, se encontram presentes no nascimento. É consciente e desconhece a realidade. A realidade objetiva. As ideias do seu desejo, por exemplo, são apenas mentais, ou seja, apesar de toda a onipotência para o desejo, o id não possui capacidade para realizá-lo. Agora o ego. Qual a função do ego? Por que ele surge na constituição do sujeito? Ficou claro para você o que ou quem é o id? Pense então no id como uma parte da estrutura mental que nasce com você e que só porque você quer o prazer, mas que não pode realizá-lo, por não ter contato com a realidade externa, não obtendo assim a satisfação desejada, frustrante, não? Nem tanto, porque esse componente mental é tão poderoso que desenvolve uma nova estrutura que, de certa forma, vai trabalhar na tentativa de realizar os seus desejos. Portanto, pensando assim, podemos ver que a função principal do ego é entrar em contato com a realidade externa, a parte consciente, e aí buscar a satisfação para o id, que é a parte inconsciente. Para isso, ele foi desenvolvido para realizar os desejos do id e protegê-lo. Há uma troca entre essas duas forças. O ego protege o id e procura atender aos seus desejos, e o id fornece ao ego a energia necessária para a realização dessa tarefa. Segundo Freud, o id é o que realmente somos, é o nosso inconsciente, que por total incapacidade não tem acesso às coisas do mundo exterior. O superego age como um freio social. É regido por normas, valores e padrões sociais. Essas normas são transmitidas inicialmente pelos pais e depois pelos educadores, sendo finalmente internalizadas pelo próprio sujeito. Assim, o controle externo passa a ser substituído pelo autocontrole. O superego atua como um juiz ou censor sobre as atividades e pensamentos do ego. Você já viu que o id é herdado e que o ego surge a partir do id. Mas e o superego? De onde se origina? Vejamos como o vocabulário da psicanálise define o superego. Segundo Freud, a criança renuncia à satisfação dos seus desejos edipianos, que são marcados por interdições, e transforma o seu investimento nos pais em identificação com os pais. Nesse momento, a interdição é interiorizada, isto é, o superego é constituído. Pode-se dizer, então, que o superego tem como formadores os pais, que são aqueles que vão transmitir às crianças as leis, as proibições e as normas sociais. Um fato interessante é que, segundo Freud, o superego da criança não deve ser entendido como uma identificação com os pais, como pessoas. Você pode estar pensando assim: se o superego da criança é formado pelo superego dos pais, então não vai adiantar muito a interferência educacional. Aí é que você se engana, pois através de cada ação, de cada orientação dada, os pais estarão transmitindo valores que estão neles introjetados.
A criança se identifica com seus progenitores e é verdade que essa identificação acontece através de processos inconscientes. O superego nasce a partir da relação da criança com os pais. E é claro que, apesar de todo o processo subjetivo ser inconsciente, a educação da família torna-se fundamental na formação da psique dos filhos. Se você absorveu bem tudo o que dissemos, deve estar pensando em como deve ser difícil harmonizar essas três estruturas mentais dentro de nós. O ego, nosso ponto de equilíbrio, que é regido pelo princípio da realidade. Vive entre essas duas forças diariamente opostas. O id fazendo-lhe exigências e o superego negando-lhe tudo. Id e superego que podem ser comparados, o anjinho e o diabinho. Vamos agora para a nossa atividade de aprendizagem. Após o seu estudo, o que você considera como essência na psicanálise? Como a personalidade é formada segundo Freud? Cite uma característica para cada estágio. Pela sua percepção, como você pensa que deve ser um professor que tem uma preocupação psicanalítica com os alunos? Cite uma palavra que possa lembrar o id, o ego e o superego. Em que a teoria de Freud pode contribuir para a educação e para o trabalho do professor ou da professora? Desejo a todos um bom trabalho. Prezados acadêmicos, chegamos ao final desse assunto tão polêmico e ao mesmo tempo tão interessante, a psicanálise. Na verdade, estamos só começando. Arregassem as mangas e mãos à obra. Participem dos fóruns, chats, assistam os vídeos sugeridos e não percam os prazos estabelecidos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.